Boa noite a todos que vieram nessa noite até essa abençoada casa, encarnados e desencarnados. Sejam sempre bem-vindos. Os irmãos que vêm pela primeira vez, se sintam acolhidos. E os irmãos que frequentam a casa, voltem sempre. Convidamos o nosso irmão Renato para fazer a leitura preparatória para a prece inicial. Boa noite. Do livro Senhor e Mestre, Carlos Bacelli, pelo irmão José. Travessia. A tua existência na Terra pode ser comparada à arriscada jornada que realizas através de profundo desfiladeiro. Não te lançarás a semelhante mistério sem tomares as devidas precauções. Sabes que, a cada passo, o perigo te espreita, e, por esse motivo, não colocarás os pés onde não te sintas em total segurança. Naturalmente, evitarás seguir na direção em que os que te precederam se acidentaram de maneira fatal. Contarás sempre com a luminosidade solar, por entre as veredas sombrias em que te movas. Não deixarás de levar contigo providencial lanterna. Quanto à bagagem e provisões, convém que te municies apenas com o que te for estritamente necessário. Terás extrema cautela a nível do chão, com as descidas escorregadias, redobrando cuidados, porém, nas íngremes escaladas, das quais é possível que te precipites quando esteja quase a concluir a travessia. Então, com essa leitura preparatória, que possamos fechar nossos olhos físicos, não como ritual, mas sim para, assim, podermos nos harmonizar com a espiritualidade superior que nos orienta e que nos intui. Bondoso e amado Pai, querido Mestre Jesus, nossos mentores da casa, agradecemos a bendita oportunidade de podermos estar aqui, nessa abençoada casa, para continuarmos a nossa jornada. Pai amado, amado Mestre, agradecemos aos nossos queridos mentores, que nos orientam, que nos intuem, que nos encorajam a nossa caminhada nesta encarnação. Como pedintes, bondoso e querido Pai, amado Mestre, pedimos que todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que na noite de hoje aqui vieram para buscar o lenitivo para suas dores, possam recebê-lo e daqui saírem melhores do que quando chegaram. Pedimos, Pai amado, também, que possamos todos espalhar essas gotas de luz que a gente recebeu na noite de hoje, nos lugares por onde nós vamos passar, principalmente em nossos lares. Que assim seja. Então, temos na noite de hoje a grata satisfação de receber o nosso irmão Alex, que vem de bastante longe, né? Bastante distante. Ele vem de Florianópolis, trabalha lá, né? Mas está seguido aqui em Santa Maria. Hoje teremos o prazer, então, de ouvir as suas palavras e que a espiritualidade lhe oriente, intua, para que tudo seja na melhor forma possível. Então, a palavra está contigo, Alex. Primeiramente, então, vamos ouvir uma poesia de Tagore, cujo nome é Encontro.
Quando encostei em minha barca à margem do rio sagrado, o vento cantava entre os juncos e a melodia do tempo escoava nas canas de bambu. Cheguei e tu não estavas. Tu que virias para encher o vazio de mim mesmo. Chorei a lamentar a minha incúria, que me fez tardio ao encontro marcado. Fui insensato. Distraíram-me as bailarinas da aldeia e a cortesã pintada com seu riso fácil. Por tempo demasiado recostei-me às almofadas de seda e, esquecido que tu amas a choupana simples e a esteira de palha, no chão batido do coração do homem. No ar doce da tarde havia promessa de uma noite cálida, mas para mim não te encontrei. A melodia do tempo era cantiga de solidão. A tua ausência fez de mim navegante solitário, a transitar nas sombras sem encontrar um porto. Andarilho das águas, localiza meu barco e assopra a flauta que ouvirei o teu chamado. Ah, amado Senhor, perdoa-me. Move-me a agonia da tua ausência. Todavia intentarei alcançar-te e, ao fazê-lo, despojar-me-ei dos meus haveres e entregarei a barca dourada das ilusões. Com as mãos trancarei de junco humildes uma nova embarcação. Cantarei para ti da aldeia distante e bailarei contente à margem dos Ganges. Tu, atento, ouvirás meu canto, olharás meu bailado e compassivo estenderás a mão clemente. Oferecer-te-ei a choupana das minhas renúncias e a esteira da minha submissão. Contigo mendigarei as esmolas da paciência e da resignação, e a ti entregarei as conquistas. Rasgarei as vestes e, desnudando o peito, mostrarei as marcas da minha viagem para ti. Tu modificas a todos que te encontram, e assim, ainda mendigo, serei poderoso, abençoado pela riqueza do teu esplendor. Sol da minha noite, brilha em mim e permite que eu reflita aos miseráveis do caminho a radiância da tua luz. Então, a minha boa noite a toda a plateia dessa Casa Espírita, que estou chegando pela primeira vez. Toda Casa Espírita é sempre um grande foco de luz a iluminar o bairro aonde ela se encontra. E pela forma como eu fui recebido, eu tenho certeza que esta não é diferente. Boa noite também àqueles que estão assistindo pela internet, ao vivo, ou que então depois assistirão a gravação. A nossa proposta hoje é conversar um pouco sobre uma grande figura do Evangelho. Uma figura marcante, talvez depois de Maria de Nazaré, a mulher que mais impactou o cristianismo. Porque o símbolo dos acontecimentos de sua vida, eles precisam ser analisados com muita calma, com muito detalhismo e sempre com base no Evangelho, para que possamos deles tirar o melhor aprendizado.
nos diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, intitulado Madalena, que Madalena viu Jesus, recebeu Jesus após a sua ressurreição no jardim onde ela se encontrava, após avisarem a ela que haviam removido a pedra do sepulcro. E nisto, nos fala Emmanuel, há um grande simbolismo. E a nossa ideia nesta noite é investigar esse simbolismo, com grande auxílio da obra Boa Nova, escrita por Chico Xavier, uma obra do mundo espiritual do grande escritor brasileiro Humberto de Campos, conhecidos por muitos como o Irmão X. Capítulo 20, Maria de Magdala. Então, precisamos retornar à época em que Jesus estava na Terra. Lembrando que Jesus, ele peregrinava pela Judéia com seus discípulos, divulgando a sua mensagem, que é uma mensagem de boa nova, uma mensagem, acima de tudo, de alegria. Embora ainda hoje vejamos Jesus, a maioria de nós cristãos, e quando eu falo cristãos, estou falando de espíritas, de católicos, de protestantes, vejamos ele pendurado numa cruz. E pensamos, em primeiro lugar, no sofrimento. O que não está completamente incorreto. Mas lembremos que, acima de tudo, a mensagem de Jesus é de alegria, de esperança, num futuro que o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, o espiritismo, veio nos ensinar que é um futuro que não pertence à Terra onde nos encontramos, o mundo material. É um futuro espiritual, que aqui teremos uma felicidade relativa. E nos dias de hoje, muito relativa. Muito relativa. Porque sabemos, né, pelos noticiários, todos os crimes que acontecem, todas as guerras, todas as desavenças entre os governos, toda a fome que passam irmãos nossos que vivem sem teto, sem comida, sem um apoio moral. E Jesus, então, peregrinava pela Judéia e, numa dessas palestras que ele fazia a céu aberto, foi escutado por servas que trabalhavam na casa de uma famosa meretriz de Magdala. E essas servas, então, ficaram maravilhadas com aquela palavra que lhes penetrava o coração, mas, acima de tudo, lhes confortava sobre toda aquela situação pela qual passava a Judéia, que estava, naquela época, sob o domínio do Império Romano, que não era bondoso,
era um governante, acima de tudo, cruel, impiedoso, preocupado com a vantagem financeira, bem diferente de hoje, né? Os governantes hoje, ninguém se preocupa com a vantagem financeira, deixando de lado, às vezes, a preocupação, né, com o melhor para o povo. Então, as servas, retornando com a mensagem de Jesus, conversavam no pátio da grande mansão, do grande palácio que estava na propriedade de Maria de Magdala, ou como conhecemos pelo Evangelho, Maria Madalena. E Maria Madalena, naquela época deste acontecimento, ela sentia um grande vazio no seu coração e uma grande inquietação na sua alma, porque ela possuía tudo em termos de conforto material. Possuía uma grande mansão, possuía joias, jardins, recebia em sua casa cidadãos romanos de destaque, ricos comerciantes judeus, mas ela tinha um grande problema que lhe atrapalhava o viver naquele momento. Ela tinha uma grande sede de amor. Ela tinha tudo aquilo material, como às vezes nós temos, mas ela não conseguia preencher o seu coração. Às vezes temos o melhor carro do ano, moramos numa casa muito boa, temos o alimento do bom e do melhor, mas não nos sentimos felizes, completos. Digo completos no sentido de bem-estar, como nos fala Joana de Ângeles, integral, que é o bem-estar que é da saúde física, da saúde emocional, mas, acima de tudo, da saúde espiritual. E Maria Madalena, então, escutando as servas, ficou curiosa. Que homem era aquele que falava palavras tão sábias, que despertava sentimentos tão nobres no povo, mas o exército dele era composto de pescadores simples. Que homem era aquele? Ele não trafegava junto aos cidadãos romanos que ela recebia, nem junto aos grandes comerciantes judeus, mas ele tinha uma sabedoria imensa. E Maria Madalena, então, no auge do seu desespero emocional, ela tomou uma decisão. E é isto que muitas vezes não conseguimos fazer. Às vezes estamos numa situação extremamente conflituosa em nossa família, ou então o nosso trabalho é um trabalho de guerra, entre aspas, né? Metaforicamente, onde ninguém se dá, onde cada um quer passar a perna no outro. E nós pensamos, o que eu vou fazer para fugir disso? Porque a nossa primeira ideia é sair correndo, né? Pelo menos eu pensava assim quando eu passei por vários momentos desafiadores na minha vida. Hoje eu estou aí
no meio da vida, mas com certeza muitos que estão aqui assistindo pela internet ou presencialmente já granjearam mais anos de vida do que eu. Então, Maria Madalena, decidida, numa determinada noite estrelada, pegou uma barca e atravessou o mar de Genezaré, direção a Cafarnaum, porque lhe disseram que Jesus estava lá. Porque naquele tempo Jesus tinha como sua base a casa de Simão Pedro, de onde ele saía para ensinar, para confortar, para curar. Muito mais que as feridas físicas, as feridas da alma, daquele povo tão sofrido e necessitado. Porque além de ser oprimido pelos romanos, era colocado de lado pelos próprios judeus. Porque o pobre, diferente de hoje também, ele não tem direito a nada. Hoje é bem diferente, né? O pobre, ele recebe tudo do bom e do melhor. A melhor assistência de saúde, principalmente no Brasil. Recebe o alimento, né? Uma cesta básica digna para que ele sobreviva, né? Tudo isso hoje em dia, então, é bem diferente da época de Jesus. Então, Maria Madalena partiu porque ela havia ouvido em sua alma um convite de Jesus. Porque Jesus envia convite para todos nós a todo momento. Nos diz Emmanuel que simplesmente Jesus é o ar que respiramos. Ele é toda energia que sustenta a Terra, somente isso. Fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que é um livro que todos nós precisamos ler para entender a evolução espiritual da nossa Terra. Então, Maria Madalena, desembarcando em Cafarnaum, foi à procura de Jesus. Chegando à casa de Simão Pedro, ela foi recebida com um olhar muito desconfiado por Pedro. Porque nesta época, Pedro era como a maioria de nós. Ele estudava, ele aprendia com Jesus, mas muito pouco conseguia colocar em prática o seu evangelho. E Pedro, então, teve um olhar muito cruel para Madalena, porque ela era uma meretriz, porque ela era uma mulher da vida. Madalena quase recuou. Como quase às vezes recuamos quando buscamos auxílio e somos distratados, quando buscamos apoio emocional e não nos ouvem, mesmo em casas espíritas. Reflitamos sobre isso. Mas vivemos num mundo imperfeito. Isso não é uma condenação nem um julgamento, é uma reflexão. Se queremos uma casa espírita perfeita, precisamos, em primeiro lugar, sermos transportados para outro planeta, né? Nesse planeta aqui a gente não vai encontrar. Mas podemos encontrar aquela casa espírita que respeita as nossas necessidades, que nos acolhe da melhor forma, que segue o Evangelho de Jesus.
porque Emmanuel, numa certa feita, falou para Chico Xavier: Chico, vou te dizer uma coisa. Ou melhor, vou te dar uma recomendação. Se um dia, Chico, um dia qualquer, eu estiver assim, né, não muito bem, né, falando besteira, e abandonar Jesus em um dia e não voltar atrás, porque às vezes, né, nós abandonamos Jesus, mas nos arrependemos e retornamos à sua estrada de luz e de amor. Mas Emmanuel disse então: Chico, se eu abandonar Jesus, me abandona. Porque não adianta nada seguirmos uma determinada religião, qualquer religião no planeta Terra, se ela não comunga dos princípios evangélicos de amor exemplificados por Jesus. Não necessariamente será uma religião cristã. Pode ser a religião budista. Eu não conheço a fundo. Não posso falar da religião budista, mas estou dando um exemplo. Ou da doutrina, melhor me expressando, né? Coloquemos assim, uma religião ou uma doutrina religiosa. Então, se a doutrina do budismo segue o amar ao próximo como a si mesmo, não exatamente com essas palavras. Se ela segue o não fazer ao outro o que não queremos que façam a nós mesmos, ela está seguindo os princípios do Evangelho de Jesus. Porque Jesus é um nome. Jesus é um nome. Como nosso guia espiritual, que podemos dar o nome que quisermos para ele. Mas Jesus, acima desse nome, ele é a energia que move a Terra. Ele é o governador desse planeta. Então, ele influencia todos nós que estamos aqui. Claro que a mensagem do Consolador prometido é uma mensagem de esclarecimento, é uma mensagem de sabedoria e de amor que está, vamos dizer, um pouco à frente em termos de esclarecimento e de amor das outras religiões e doutrinas espiritualistas da Terra, sem nenhuma crítica a qualquer delas. Porque isso, quem nos disse, foi ninguém menos que o Espírito da Verdade, que é Jesus. Então, se ele nos disse isso, por meio da codificação espírita, e se estudamos com afinco, todos nós, ou pelo menos temos uma boa noção do conhecimento que ela transmite, sabemos que realmente o seu conteúdo é diferenciado do que a gente vê pela Terra. Mas voltando a Maria Madalena, e estamos falando de Maria Madalena e renovação moral, Maria Madalena seguiu na direção de Jesus, não recuou, apesar do olhar sarcástico, digamos assim, até usando uma palavra dura, de Simão Pedro. E chegando próximo a Jesus, Maria ficou muito surpresa, porque Jesus sabia quem ela era.
Jesus a conhecia, como conhece a todos nós em profundidade. E Maria, então, falou para Jesus: Mestre, eu vim à sua procura porque ouvi o seu convite de amor. E eu vim porque eu quero matar a minha sede de amor, a minha fome de amor. Porque eu tenho tudo, mestre. Eu tenho tudo que uma pessoa na minha posição pode querer. De riqueza, é claro, material. Mas eu não consigo me sentir feliz. Mas ela ainda tinha um grande medo. E falou para Jesus do seu medo, que era do Pai maior de Deus não a perdoá-la por tudo que ela havia feito em relação ao uso comercial do seu próprio corpo, de também se vender, vamos dizer assim, para o inimigo, para os cidadãos romanos, porque a família dela, de modo algum, a perdoava, a aceitava. E quantos de nós ainda não aceitamos o diferente? Gostamos do julgamento, da exclusão, porque assim nos sentimos melhores que o outro. Não sou eu que falo isso aí. É Joana de Ângeles. O Pai me perdoará, Jesus, por todos os meus pecados? E Jesus, então, lhe disse: Maria, alegra-te. Maria, alegra-te. Tu recebeste a mensagem de alegria da boa nova. Tu procuraste a mensagem. E que pai seria esse que não receberia o filho ou a filha e não o perdoaria? Que pai seria este que condenaria o filho ou a filha ao fogo eterno do inferno? Hoje sabemos, né, que este inferno é uma figura de linguagem. O inferno, ele existe ou dentro de nós, ou na rua, onde se comete muitos crimes, ou num gabinete de governo, onde se tomam decisões criminosas, e aí vai, né? Podia fazer uma lista aqui que eu ia levar toda a noite. Jesus, então, continuou conversando com Maria. E eu vou destacar uma passagem muito importante, porque a conversa ela é longa, e é importante que depois, né, consultemos individualmente o livro Boa Nova, para que saibamos tudo o que Jesus falou para Maria, porque é o que ele fala para a gente todo dia. E ele disse para Maria: Maria, as convenções do mundo te corromperam. Por isso que você possui toda a riqueza material que lhe foi possível angariar e não é feliz. Porque você elegeste um Deus, que é o Deus do dinheiro, da riqueza material.
Qual é o Deus que nós elegemos? É o Deus do sexo descontrolado, desvairado? É o Deus da fofoca? É o Deus da criminalidade? É o Deus do amor? É o Deus da caridade? É o Deus da doação? É o Deus do esforço diário em si melhorar? Existem vários deuses. Por isso que antigamente os povos primitivos consideravam que haviam vários deuses. O Deus da cachoeira, o Deus do campo, o Deus da lua, porque, na verdade, eles estavam projetando nesses seres ou na natureza tudo aquilo que existia dentro deles. E, hoje em dia, nós projetamos no outro os problemas mal resolvidos dentro de nós. Então Jesus lhe disse: Maria, siga pela porta estreita, que não é a porta do convencionalismo humano, não é a porta do que a sociedade quer. Eu digo a sociedade que vendem para a gente, aquela que é consumista, aquela que dá mais importante à riqueza material, a conquista material, do que a família, do que a amizade verdadeira e sincera. É só ligarmos a televisão, e isso não quer dizer que não devamos ligar. Devemos. Claro que no canal correto. Mas, por vezes, a gente está vendo um noticiário, pode estar vendo uma novela, eu vou confessar que eu adoro uma novela, mas determinadas novelas, porque eu acho que elas trazem também aprendizado, algumas, raras, mas trazem. E temos que interpretar aquilo que está no noticiário. Não é simplesmente engolir. Porque, deste modo, não seguiremos pela porta estreita, como recomendou Jesus para Maria Madalena. E, ao final da conversa, Jesus ainda falou: Maria, renuncia a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Nunca ouvimos falar isso aí, né? É novidade para todos nós. Queremos carregar a nossa cruz? É doloroso. Que eu falei, ainda há o sofrimento. A primeira parte da mensagem de Jesus é de alegria. Mas logo em seguida vem o sofrimento. Porque se eu estou buscando a alegria, e alegria estou falando num contexto geral, de felicidade relativa que podemos obter, eu vou ter que ter algum sofrimento. A não ser que a pessoa viva numa família que não haja doença, que não haja problema emocional, que não haja problema de relacionamento. Como já estamos encarnando há muitas vidas aqui na Terra, com certeza temos, né? Resgates, e os maiores nos dizem, espíritos como Emmanuel, Ana de Ângeles, estão dentro da família. Embora a gente ainda imagine, na maioria das vezes, que o nosso adversário, que aquele que quer nos derrubar, está fora da família. Na verdade, ninguém é adversário e ninguém quer nos derrubar. O nosso próprio adversário somos nós mesmos. Porque se alguém apareceu na nossa vida nos fazendo mal,
de alguma forma, aquele mal é necessário, porque Deus permitiu. E nós atraímos. Se não foi nesta vida, foi em outra. Mas isso não quer dizer que vamos nos fazer de vítima ou que vamos revidar. Porque quanto mais revidarmos, mais estaremos renovando esse ciclo de agressão. E não conseguiremos sair jamais desse ciclo. Jamais num sentido figurado, é claro. Um dia sairemos porque somos filhos de Deus e estamos destinados ao amor. Quanto tempo eu tenho aí até o final da palestra? Então, acho que até 11 horas a gente consegue finalizar. Pode ser 11 horas da noite ou 11 horas da manhã. Né? A Mary viu que eu não vou sair daqui e que o nosso grupo mediúnico, que a gente participa de um grupo mediúnico nesse dia, no Lar de Joaquina, o nosso grupo mediúnico hoje será aqui, o meu e o dela. Mas estaremos com certeza conectados com o coração ao nosso grupo mediúnico no Lar de Joaquina. Mas voltando então à história de Maria Madalena, Maria Madalena retornou para sua casa, nos fala Amélia Rodrigues por Divaldo Franco, e diz Divaldo Franco, numa palestra, que ela enlouqueceu pela segunda vez. Pelo menos é o que dizia a população da época. Primeiro, ela tinha abandonado a família para ser uma meretriz. A primeira loucura. E depois, ela tinha resolvido que ela ia doar tudo que ela tinha para seguir um revolucionário, um cara que andava com um bando de pescador pobre. Alucinou de vez. Mas Maria Madalena não deu bola. Jogou as roupas pela janela, doou tudo que ela tinha e resolveu acompanhar o mestre nas suas pregações. Não à toa que ela aparece na Última Ceia, no quadro famoso de Leonardo da Vinci, se não estou enganado. Então, Maria Madalena seguiu com o mestre, ouvindo, auxiliando dentro das suas possibilidades, nem que fosse por meio da oração. Porque nós imaginamos que, se não temos dons intelectuais, se não temos grandes aquisições materiais, se não temos condições de nos locomover, porque estamos numa cadeira de roda, não podemos ajudar ninguém. Será que é verdade? Primeiro, que a pessoa que tem que ser ajudada em primeiro lugar é quem? O vizinho, né? Não é o vizinho que tem que ser ajudado em primeiro lugar? Principalmente quando ele incomoda a gente, né? Tem que ser ajudado logo. Claro que somos nós, né? Nós temos que nos ajudar em primeiro lugar. Mas, claro, não vamos passar também a vida toda nos ajudando e esquecendo de ajudar os outros. A gente ajuda um pouquinho a gente, um pouquinho o outro. 3 para mim, 1 para ele. 4 para mim, 1 para ele. Né? Não é assim? O cálculo da humanidade normalmente é assim. Né? E quando eu estou falando primeiramente para mim, né? Depois para vocês. Só que chegou o momento que Jesus teve que partir. Ele falou para os apóstolos que não iria permanecer conosco. E no momento que ele partiu, o grande medo de Maria Madalena se materializou, que era o dela não ser recebida
não ser acolhida da mesma forma que Jesus a acolhia e recebia pelos apóstolos. Porque eles eram homens imperfeitos, em aprendizado, como todos nós. Não eram santos. Porque santo não existe, né? Santo não existe. Me desculpem. Criatura perfeita na Terra, só Jesus. Todos nós somos falíveis. Podemos errar, mas podemos também pedir perdão e recomeçar. Como nos fala Emmanuel em vários textos dos poucos 400 livros, né, que ele escreveu. Ele não, né, que o Chico escreveu, ele escreveu uma parte, perdão. E outros espíritos escreveram outra parte. Maria Madalena, então, se sentiu abandonada. E agora, o que eu faço da minha vida? Jesus foi embora. Eu não posso ficar na casa do caminho, que era a casa dos apóstolos, a casa do caminho, na Judéia, em Jerusalém, melhor dizendo. O que eu vou fazer? Ela decidiu retornar para Magdala. Naturalmente, quando retornamos para determinado lugar, onde já tivemos uma determinada postura de vida que não era adequada com o Evangelho de Jesus, e encontramos pessoas que ainda têm aquela postura que não é adequada, porque ainda não encontraram a porta estreita ou um caminho mais adequado para seguir direção à porta estreita, nós temos uma grande dificuldade. Por quê? Porque tudo aquilo que vivemos em outra época nos visita, não de fora, de dentro de nós mesmos. Porque nós olhamos o outro ainda com aquela determinada postura que fazíamos naquele mesmo local, ou naquela mesma cidade, ou naquele mesmo trabalho, e vemos a nós mesmos. E mesmo inconscientemente pensamos, será que eu ainda sou assim? Será que no meu íntimo eu ainda procuro o caminho da porta larga, dos vícios materiais ou morais, quais sejam? Ou será que eu consegui superar a maior parte desses problemas e já estou seguindo com o Evangelho ao meu lado? Ou a maior parte dos problemas que eu tinha naquela época. E Maria, então, recebeu convites indecorosos para retornar à vida que ela tinha. Para novamente receber homens em sua casa, em sua cama, o que seja. Mas ela, então, lembrou do Mestre, das suas palavras, e foi firme, corajosa na sua decisão. Isso eu não quero em minha vida. É difícil, às vezes, né? Falarmos para nós mesmos isso aí. Ou, às vezes, falamos a quatro paredes. Quando abrimos a porta, resolvemos escutar convites indecorosos, convites nada cristãos. E não estou falando aqui em crime do Código Penal. Pode ser a fofoca,
Pode ser o pequeno furto, né? E aí vamos também. Maria, então, estava abandonada. O que eu vou fazer da minha vida? Voltei para a minha cidade, mas ela tinha o quê? Dentro do seu coração. Ela tinha o evangelho do Mestre. Ela estava solitária, não tinha amigos, caminhando com ela, mas dentro do seu coração, ela levava o pão da vida, o alimento maior que nós temos que levar, para que não passemos fome na nossa caminhada na Terra. E quando nós levamos esse evangelho conosco, as portas se abrem. Pode demorar um pouquinho, até acharem a chave, destrancar os cadeados, tudo, mas vão abrir, nem que seja no pé de cabra, mas vão abrir. No pé de cabra não, né? Porque nada de violência. A religião de Jesus, acima de tudo, era a religião da não violência. A religião da paz, do amor. Então, Maria Madalena encontrou, enquanto caminhava pelas ruas de Magdala, leprosos, hoje doentes com hanseníase. Mas irmão X ainda utiliza o termo leproso, porque na época em que foi escrito o livro, não era assim que se falava. Aqueles que ninguém aceitava, aqueles que os judeus queriam, se fosse possível, acabar com a raça, mas não podiam, a religião não permitia. E isso aí eles seguiam até por ali, né? Só que tinha uma solução, eles podiam ser jogados lá no vale, que era o chamado Vale dos Leprosos, o Vale dos Imundos. Mas, neste momento, alguns deles estavam circulando na cidade. E Maria Madalena resolveu ter com eles. Pensou, não tenho nada a perder. E Jesus nos falou que quem precisa de médico não são os sãos, são os doentes. Sejam os doentes físicos ou os doentes morais. Ela, então, conversou muito com os irmãos leprosos e eles ficaram encantados, extasiados, porque Madalena havia conhecido Jesus, havia convivido com Jesus. E muitas histórias Madalena contou para eles. Primeiramente em Magdala, depois no Vale dos Leprosos, para onde ela foi mandada com os leprosos. Na verdade, ela não foi mandada para lá. Ela quis ir para lá. Ela se determinou a ir aonde precisavam do amparo dela. Ela foi lá, permaneceu, os ajudando, até que um dia ela percebeu que trazia feridas no corpo da lepra e ficou feliz. Aí que ela se alegrou, neste momento de grande sofrimento, porque ela havia cumprido aquilo que Jesus havia lhe pedido. Renuncia a ti mesmo e segue-me, carregando a sua cruz. E o pessoal vai dizer, pô, mas existe, né, uma contradição. A cruz dela era estar com os leprosos, então ela não estava carregando a cruz dela, ela estava carregando a cruz dos irmãos. Só que quando Jesus fala, carrega a sua cruz, nós sabemos, pelo Espiritismo, que ele está falando
cumpre a tua missão na vida da melhor forma possível. E qual é a minha missão na vida? A minha missão, a de cada um de vocês. Não sei. Não sei isso aí. A minha, eu estou tentando descobrir. Até hoje. A de vocês, cada um de vocês vai ter que descobrir. Mas é claro, enquanto estamos caminhando para descobrir a nossa missão, nós estamos cumprindo-a, se seguimos o Evangelho de Jesus. É isso. Enquanto caminhamos com o Evangelho de Jesus, estamos cumprindo a nossa missão na Terra. Por isso que existem vários caminhos. Normalmente, eu não tenho uma missão específica, a não ser na família. Na família, sim. Mas fora da família, essa missão ela pode ser adaptada a qualquer momento. Não sou eu que estou falando, são os espíritos. Em vários livros de Chico Xavier. Mas estamos nos encaminhando para o final, senão daqui a pouco quem vai para a cruz sou eu. E como eu estou muito longe disso, né, ainda tem que caminhar uns milhões de anos para chegar nesse ponto aí, não é a minha ideia. Maria Madalena, então, carregando todas essas feridas no seu corpo, pensou que tinha que rever alguns amigos antigos, lá do tempo de Jesus. Lembrou de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, aquela mãe amorosa de todos nós. Lembrou de João. Particularmente desses dois, porque ela estava com eles ao pé da cruz. Essa cruz literal, né? Da cruz em que Jesus foi pendurado. Os três estavam ali presentes. Maria Madalena, João e Maria de Nazaré. Foi ela, então, em Éfeso, onde estava João e Maria de Nazaré, para revê-los. Só que ela chegou muito doente em Éfeso, na Grécia. Foi recebida numa casa de um cristão, avisaram Maria de Nazaré e João. Ela conseguiu ainda falar com eles, embora estivesse muito doente e febril. Mas após isto, no seu leito de morte, ela começou a ter sensações estranhas. Ela começou a ver paisagens que eram muito parecidas com as paisagens que ela andava com Jesus. Junto a Cafarnaum, junto à praia do mar de Genezaré. Essas visões começaram a ganhar colorido. Um colorido muito mais vivo que nós vemos aqui na Terra. E ela então percebeu que ela estava realmente naquele local, em Cafarnaum, quando Jesus estava entre nós. Por quê? Porque sabemos que nós construímos mentalmente o lugar aonde estamos. E ela, então, imaginou aquele local e foi construído. Claro que não por ela sozinha, né? Com auxílio de amigos espirituais e, é claro, com a permissão de Jesus. E lá nessa praia do mar de Genezaré, ela reencontrou o Mestre. Aquele que havia matado a sua fome de amor. Se ajoelhou, chorou
com toda a sua alma e agradeceu por tudo o que ele havia feito por ela. Jesus, então, lhe falou: Maria, aprendeste a amar, sofreste, renunciaste a ti mesmo e me seguiste. E agora eu vim te buscar, para te levar para o meu reino de luz, para que tu continue trabalhando comigo. Mais ou menos assim acaba o capítulo do livro Boa Nova de Irmão X. Eu acho que agora a gente pode entrar no livro do Divaldo Franco, que ele tem um capítulo de 12 páginas, em que ele fala também de Maria Madalena. Vai ser rapidinho. Mas diz, então, nesse pequeno, grande livro, Pílulas de Amor, o espírito Dias da Cruz, pelo médium Andrei Moreira, no capítulo intitulado Amor Desapego. Amor, desapego. Amor, desapego. Estou repetindo para mim mesmo. Ama com desapego aqueles que a vida lhe confiou ao círculo doméstico, na família, na condição de filhos ou companheiros que jornadeiam contigo na estrada de autoconquista. Nada nem ninguém pertence ao outro. Nada nem ninguém pertence ao outro. Cada ser é filho de Deus destinado a caminhar na existência em direção ao próprio destino. Os filhos que a vida lhe confiou na qualidade de mãe ou pai são espíritos que necessitam de tua educação para que aprendam a seguir com confiança e coragem no enfrentamento de suas lutas redentoras. Filhos que a vida lhe confiou, ou que Deus lhe confiou. Ama, pois, com desapego, cuidando de encher a tua vida com sentido e significados mais profundos, legando a teus filhos, deixando para teus filhos não só a liberdade relativa da construção do próprio destino, liberdade relativa, mas também a responsabilidade de fazê-lo, com respeito e disciplina. O amor não sufoca, não limita, não aprisiona. O amor não sufoca, não limita, não aprisiona. Antes liberta e promove o ser amado a novos patamares, a novos caminhos, a novas alegrias, a novas felicidades. Isso aí sou eu. De autodomínio e autossuperação. Então, com essa reflexão, nós vamos nos encaminhando para o final, apenas concluindo sobre aquela observação de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo Madalena. Por que Madalena foi quem enxergou Jesus após a sua ressurreição? Por que não Maria de Nazaré? Por que não João? Por que não Simão Pedro? Pessoas tão importantes para o Evangelho. Por que Maria de Magdala? E lá no fundo, por heranças nossas de forma de pensar,
já veio na nossa mente. Por que para uma meretriz? Por que para uma mulher da vida? Por que não para sua mãe? Para o seu apóstolo amado João? E nos diz Emmanuel, muito sucintamente, que, em verdade, Jesus apareceu para Maria Madalena porque ele queria deixar uma grande mensagem para todos nós. Uma grande e importante mensagem. Que o seu evangelho é o evangelho que busca, acima de tudo, a renovação moral daquele que o segue. Porque o evangelho, se ele não for exercitado, aplicado no dia a dia, ele apenas é letra morta. Apenas isso. Então, dessa forma, finalizamos, lembrando que o evangelho, acima de tudo, ele serve para nos modificarmos, nos renovarmos e, com isso, auxiliarmos a renovação de nosso planeta, que sabemos que está vivendo um período de transição, se transformando em um mundo de regeneração, onde a felicidade nos visitará cada vez mais e onde as injustiças cada vez mais diminuirão. Peço desculpas pelo avançar do horário, mas, em verdade, não sou só eu que estou aqui, vou confessar para você. Tem gente que está junto com todos nós, me influenciando cada um de vocês. Então, a gente segue a intuição e, já que havia essa disponibilidade da casa, da gente conversar um pouquinho mais, a gente seguiu. Às vezes, para a tristeza, né, de algum adolescente, né, que gostaria já de estar em casa, mas é o que precisamos, né, meus irmãos e irmãs? É o que precisamos. A palavra de Jesus e o seu esclarecimento sempre divino e sempre oportuno. Então, vamos finalizar a nossa palestra com uma oração. Pai amado, amor e bondade sempre. Jesus, amigo e guia de caminhada, irmão mais velho, que ilumina a nossa estrada. Maria de Nazaré, mãe dos necessitados e sofredores, que sempre nos influencia para que não nos esqueçamos dos menos favorecidos. Guia espiritual responsável por essa amorosa casa espírita. Nossos guias, daqueles que assistem ou assistirão a esta palestra. Gratidão. Gratidão, gratidão por tudo que recebemos, por estarmos aqui neste momento, nesta casa, neste estado, nessa cidade, neste Brasil, neste planeta, e que possamos fazer o nosso melhor para que nos renovemos individualmente, em primeiro lugar, e para que a nossa terra, o quanto antes, seja
uma casa onde prepondere o bem, onde o amor realmente seja o farol maior. Que a paz de Jesus e de seus emissários possa seguir conosco no nosso retorno para as nossas casas. E que essa energia que levamos seja espalhada pelo caminho e seja depositada no coração daquele que nos procura com grandes necessidades morais e espirituais. Jesus conosco sempre. Assim seja.